Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Eu sou José Vettorazzo, sou médico urologista em São Paulo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que são as próstatas aumentadas de tamanho, mas não em qualquer tamanho, as próstatas com mais de 80 gramas. Então, se você se interessa por esse assunto e também por outros assuntos relacionados não só à próstata aumentada de tamanho, mas também aos tratamentos desse tipo de problema, cirurgia robótica, câncer de próstata e outros problemas muito frequentes da saúde do homem, se inscreva aqui no canal e continue acompanhando esse vídeo até o final, antes de encontrar outros vídeos que também possam te interessar aqui sobre esses assuntos. Nos últimos anos nós temos vivido avanços importantes em relação ao tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Grandes alterações nas opções de tratamento que são oferecidas para esses pacientes que sofrem com os problemas causados pela próstata aumentada de tamanho, a hiperplasia prostática benigna. Definir qual o melhor tratamento cirúrgico para um paciente, qual o melhor procedimento para cada caso, é um momento muito importante da relação médico-paciente. E nós sempre levamos em conta, além das características físicas do nosso paciente, estado de saúde, outros possíveis problemas que esse paciente esteja tratando, mas principalmente o tamanho e a anatomia da próstata para entender qual a melhor estratégia para cada paciente. Hoje, um paciente que vem a uma consulta no consultório para comentar sobre cirurgias para hiperplasia benigna da próstata, ele acaba se deparando com várias possibilidades. Nós podemos falar de raspagem da próstata, de cirurgia a laser, de resum, de cirurgia robótica. Então são muitas opções. Às vezes o paciente está confuso com tantas possibilidades e é um desafio muitas vezes para o urologista e para o paciente chegar à conclusão de qual vai ser o melhor caminho a seguir. E dentro desse grupo de homens que sofrem com os problemas da próstata que aumentou de tamanho, hoje nesse vídeo eu quero falar principalmente sobre os pacientes que têm próstatas grandes, próstatas com mais de 80 gramas. Essas próstatas com mais de 80 gramas, elas são bastante aumentadas de tamanho e com muita frequência elas acabam atrapalhando a vida de um homem que tem uma próstata tão grande assim. Esses pacientes frequentemente têm um jato de urina mais fraco, têm dificuldade para esvaziar a bexiga, demoram para conseguir urinar, tem aquela sensação de que não saiu toda a urina e muitos outros possíveis sintomas relacionados à hiperplasia prostática. Eu comento 10 dos principais sintomas nesse vídeo que você pode acessar aqui acima. Para esses casos de próstata com mais de 80 gramas, são recomendadas cirurgias de enucleação, cirurgias que retiram o miolo da próstata, a parte interna, que é exatamente a área que cresceu e comprimiu o canal urinário. Então, cirurgia de enucleação a laser, chamada de ROLEP, ou prostatectomia robótica, prostatectomia simples robótica, são com muita frequência opções de tratamento cirúrgico escolhidas pelos urologistas e pelos pacientes que estão lidando com esse problema. E por que escolher ou ROLEP ou cirurgia robótica para uma próstata com mais de 80 gramas? Porque são cirurgias que são muito eficientes na retirada de tecido prostático, na retirada desse miolo que entupiu e obstruiu o canal. Através desses procedimentos, nós urologistas conseguimos retirar grande parte dessa área interna da próstata que cresceu e está causando todo o problema. Imagina que você tem uma laranja, uma mexerica e você vai lá, retira todo o miolo e deixa só a casca. É basicamente isso que nós conseguimos fazer com esses tipos de cirurgia, com o ROLEP e com a cirurgia robótica para próstata aumentada de tamanho. Retirando tanto o tecido prostático do interior da glândula assim, a gente consegue desobstruir muito bem esse canal e causar uma melhora bem significativa dos sintomas. Eu estou falando aqui de melhorar mais ou menos 90% dos sintomas, de praticamente desaparecer com grande parte dos problemas que incomodam esse homem quando ele vai urinar, de reduzir bastante o resíduo pós-miccional, aquela urina que fica presa dentro da bexiga depois de não conseguir eliminar ela totalmente. Então, a gente reduz em torno de 90, 95% esses valores de resíduo pós-miccional e a gente promove grande melhoria do jato de urina. O jato de urina fica bem mais forte nos pacientes que passam por esse procedimento. Com grande frequência, o jato de urina aqui em geral ele está baixo, ele costuma estar ali com menos de 10 ml por segundo de jato antes de uma cirurgia. Esse jato mais que dobra, com facilidade passa de 20 ml por segundo para um homem que passou por esse procedimento e está com o canal bem desobstruído. E todas essas melhorias dos sintomas ainda vêm associadas a uma recuperação rápida,
porque esses procedimentos são menos invasivos, são pouco invasivos quando a gente compara com a cirurgia tradicional de corte. Então, o homem que faz uma cirurgia ou de enucleação a laser, o ROLEP, ou uma cirurgia robótica para a próstata que está muito grande, ele se recupera bem mais rápido, ele fica bem menos tempo no hospital quando a gente compara com cirurgia convencional. E se o paciente fica pouco tempo no hospital e tem uma grande melhoria dos sintomas após as cirurgias, é claro que a qualidade de vida desse paciente, quando a gente analisa com critérios rigorosos de qualidade de vida, está bem melhor que antes da cirurgia. A gente consegue avaliar isso e medir um alto índice de satisfação e de melhora na vida dos pacientes após essas cirurgias que promovem toda essa desobstrução do canal urinário. Então, como que são feitas essas cirurgias? Vamos começar pelo ROLEP, uma técnica de enucleação, de retirada do miolo da próstata, que é feita sem cortes, a partir da introdução de uma câmera com equipamento específico pelo próprio canal da urina do homem. Essa câmera leva a gente até a região da próstata aumentada e então nós, cirurgiões, colocamos uma fibra a laser que é bastante fina por dentro desse equipamento. Esse laser faz com que a gente consiga cortar e coagular o tecido da próstata aumentada de tamanho, permitindo que a gente então separe a casca, a cápsula da próstata, do miolo, que é a parte que cresceu e comprimiu o canal. Feito isso, a gente retira praticamente todo o miolo, coloca esse tecido, que é um bloco geralmente de tecido prostático grande que cresceu dentro da bexiga, e então a gente coloca um outro aparelhinho por dentro do canal da urina para triturar isso, para através desse triturador que a gente chama de morcelador, a gente retirar esse tecido de dentro da bexiga. Então imagina que 50, 60 gramas de próstata, às vezes mais, vão ser triturados e retirados na forma de pequenos pedaços de dentro do canal da urina, sem que a gente precise fazer nenhum corte. Feito isso, retirado então todo esse tecido da parte interna da próstata, a gente faz uma cauterização ali no local, também com laser ou eventualmente com outro equipamento, para que não haja sangramentos. Esse paciente fica internado mais ou menos 24 a 48 horas após a cirurgia, usando uma sonda vesical, que é aquela mangueirinha que fica por dentro do canal, para ajudar a lavar com soro ali no local da cirurgia e também a retirar a urina de dentro da bexiga. Depois desse período, a gente faz um teste para ver se o paciente consegue urinar com facilidade e na grande maioria das vezes os pacientes já apresentam uma micção muito boa e conseguem ir embora para casa sem necessidade de ir também com essa sonda urinária. Então os pacientes já vão, na grande maioria das vezes, embora do hospital urinando melhor sem a sonda urinária, sem a mangueira no canal da urina. Já a cirurgia robótica é um tipo de cirurgia que é feito com anestesia geral através da colocação de uma câmera e de algumas pinças aqui no abdômen, mais ou menos na linha lateral do umbigo. A gente faz pequenos orifícios na pele de 8 milímetros, por onde a gente consegue colocar essas pinças dentro da cavidade abdominal para que o cirurgião, que fica em uma central de comando, consiga comandar todas essas pinças para que o robô execute os movimentos precisos. O robô não faz nenhum movimento sem que seja mandado pelo cirurgião. E a ideia dessa cirurgia é basicamente a mesma do ROLEP, da enucleação com laser. A gente quer separar o miolo da próstata da cápsula, da área externa, para que a gente desentupa, desobstrua todo esse canal urinário, fazendo com que a urina consiga passar ali com muita facilidade e com um jato bastante forte quando esse paciente vai ao banheiro urinar. Então, da mesma maneira que na cirurgia laser, a gente retira todo esse miolo da próstata, coloca isso dentro da bexiga, às vezes retira um pedaço inteiro ou retira em pequenos pedaços através de um corte no abdômen. Essa acaba sendo uma das principais diferenças entre a cirurgia laser e a cirurgia robótica. A cirurgia laser não tem cortes no abdômen, a cirurgia robótica tem corte no abdômen. Depois do procedimento, o paciente também, no caso da robótica, fica internado no hospital em observação umas 24 a 48 horas após a cirurgia, com uma sonda urinária por onde vai entrar e sair soro também para fazer uma lavagem ali no local da cirurgia, e ao final desse período, se tiver sem sangramentos, a gente consegue desligar essa lavagem de soro e liberar o paciente para casa. E aqui tem outro detalhe, outra diferença importante. Pacientes que fazem a cirurgia robótica, eles acabam indo embora para casa com a sonda, com aquela mangueirinha no canal urinário, porque precisa ficar ali alguns dias para ajudar na cicatrização da bexiga. Mais ou menos uns 7 dias acaba sendo um prazo bom para quase todos os pacientes. Então, cirurgia robótica também é uma opção excelente de tratamento para próstatas com mais de 80 gramas. Cada método, ROLEP e cirurgia robótica, acabam tendo suas vantagens e desvantagens e a gente vai conversar mais sobre isso nos próximos vídeos aqui do canal. Então, se você gostou desse assunto, continue acompanhando os outros vídeos aqui do canal, porque agora nós vamos vir em uma sequência de
de vídeos sobre enucleação da próstata para próstata aumentada de tamanho e cirurgia robótica também para próstata aumentada de tamanho. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!